Nobel explica. Olá, meus amigos, aqui é o professor Rodrigudo e a gente vai conversar um pouco sobre introdução aos estudos históricos e entender um pouco como é que funciona essa disciplina maravilhosa que é a história, essa coisa divina, fantástica, que é estudar e fofocar a respeito dos episódios que aconteceram ao longo dos tempos, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Tá bom? Entender um pouco como é que funciona a construção da história, né? Porque se a gente contar a história de qualquer jeito, sentar para contar uma fábula, isso vira literatura, né? E história não é literatura, história é tratar de fatos, tentar compreender a construção da sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive no presente. Então, história não se conta de qualquer jeito, né? Não se escreve de qualquer jeito, tem que ter uma base teórica. E a gente vai falar um pouco sobre essa construção da história. Bom, todo mundo sabe que para construir conhecimento histórico você precisa falar do tempo, não adianta, né? O tempo é de fato extremamente importante. A gente distribui o tempo para poder estudar melhor a história. É bem verdade que cada pessoa tem um tempo diferente, cada sociedade vive num tempo diferente, por isso a gente padronizou um calendário para poder estudar toda a humanidade dentro desse calendário padronizado. Mas não dá para dizer que a forma de compreensão do tempo de cada sociedade é a mesma, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Além do tempo, o que mais que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender, olha aí, né? Precisa aprender como tudo começou. E é claro, né? A gente sempre precisa aprender a relativizar as informações. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas que dizem que a vida começou porque teve lá uma divindade que disse que tudo devia começar e tudo foi aparecendo. E já existe uma outra galera que diz que possivelmente as coisas foram evoluindo até os organismos ficarem complexos. E a gente não sabe até onde vai evoluir, né? Mas a gente tem que aprender a relativizar. O que significa relativizar? Perguntar, né? Nunca aceitar que todas as informações tenham chegado então ao seu limite definitivo. Elas precisam continuar sendo estudadas. Tá bom? Elas precisam continuar sendo pensadas. Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai fazer algumas reflexões nesse sentido também. Bom, a gente tem a divisão da história nessa circunstância. Então a gente tem aqui a Idade Antiga, né? Depois a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Olha que interessante esse slide, né? A gente percebe que essa distribuição ela foi feita visando o quê? A ideia de progresso, quer dizer, sempre melhorando, né? Sempre melhorando, indo para frente. Na Idade Antiga as pessoas tinham hábitos mais arcaicos, a Idade Média é aquela coisa, né? Conhecimento avançou um pouquinho, mas a igreja reprimiu. Aí na Idade Moderna nós temos as grandes navegações, né? Tivemos lá as cruzadas, tivemos o renascimento cultural, o renascimento urbano, o renascimento comercial. E depois, na Idade Contemporânea, as agitações políticas, as agitações econômicas, esse mundo todo interagindo. Então a gente tem a sensação de que o mundo realmente foi aparentemente melhorando, né? Essa distribuição da história que vocês estão vendo aqui, ela foi criada por esse bacana aí, ó, o Christoph Cellarius. Ele é o responsável. E aí esse cara simpático resolveu colocar a Europa no centro do universo. Então toda aquela divisão que a gente viu lá de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, ela é extremamente eurocêntrica. Por que ela é eurocêntrica? Porque ela dá conta de contar apenas a história da Europa, como se o mundo todo, né, a própria distribuição do calendário é europeu, né? Então esse engraçadinho aí foi responsável por aplicar à história essa concepção de progresso, como se a gente estivesse saindo da barbárie e indo para algo melhor. E, é claro, essa distribuição, essa perspectiva europeia, ela é aplicada a todos os outros povos. Quer dizer, se eu tenho algum povo que não aplicou, né, ou não se desenvolveu, não aplicou esse desenvolvimento europeu no seu território na mesma velocidade que os europeus, então ele é considerado, sob essa perspectiva, um povo atrasado, um povo bárbaro. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai entrar no aspecto extremamente importante, que é conhecer as escolas históricas. E nós temos a primeira escola histórica, que é o positivismo. O que é o positivismo? O positivismo é uma perspectiva do século XIX, uma perspectiva filosófica do século XIX, criada pelo Augusto Comte. E no que tange a história, no que diz respeito à história,
essa escola histórica, a escola positivista, ela analisa o fato pelo fato. Ou seja, se eu tiver que falar a respeito de um determinado tema, eu vou dar a data para vocês, eu vou dizer o que aconteceu, pautado nos documentos escritos e relativos ao Estado. É como se as pessoas comuns não produzissem história. Então, os positivistas, eles contribuíram muito para a história porque eles levantaram muitos documentos, porque para poder comprovar alguma coisa, eles tinham que levantar documentos escritos de toda maneira. Então apareceu muito documento, inclusive alguns forjados, né? Mas para eles, somente o Estado era capaz de produzir conceito histórico, era capaz de produzir história. Aí vem uma outra escola histórica, o marxismo, que também surge no século XIX, que são seguidores de Marx. Esses caras, né, que gostam de escrever história sob um viés marxista, defendem que a luta de classes é o motor da história. A melhor definição para isso seria materialismo histórico, que é analisar a história toda como fruto da luta de classes. É como se, desde a antiguidade até o presente, sempre existisse uma disputa entre exploradores e explorados. Essa análise eu coloquei aqui para vocês, ela é extremamente economicista, né? O que significa a expressão economicista? Significa que o Karl Marx ele dá muita importância para tudo que é econômico, tá? Quer dizer, as relações elas são estabelecidas pela economia, as relações entre as pessoas dependem da economia, tá? Então, toda vez que o Marx for fazer análise, né, ou a gente for fazer uma análise marxista de um determinado episódio histórico, a gente não vai levar muito em consideração a cultura, não vai levar muito em consideração as construções histórico-culturais de um determinado povo, a gente vai levar sempre em consideração nem a política, né, é basicamente economia. E aí a gente entra na terceira escola histórica, essa é a que é mais popular hoje em dia, ela surgiu ali na década de 1930 com alguns franceses, Marc Bloch, Lucien Lefebvre, e esses pensadores acreditam que todas as pessoas produzem história e que um quadro, uma pintura, uma escultura, uma carta mesmo, até mesmo os documentos escritos, mas por pessoas mais simples, também representam, também podem nos ajudar a ter uma compreensão histórica. É diferente, por exemplo, da escola positivista que acredita que somente datas e fatos são importantes e desde que eles partam do Estado, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo para vocês do que produzir conhecimento histórico ou fazer uma reflexão histórica na realidade a partir de uma imagem. Todo mundo sabe que esse quadro aqui é um quadro pintado pelo Pedro Américo sobre a morte de Tiradentes, né? Ele teria sido enforcado e esquartejado. Esse quadro é absolutamente interessante. Por quê? Porque a partir dele a gente vai fazer algumas reflexões históricas. Primeiramente, seria interessante a gente destacar que nesse quadro o Tiradentes está, olha só, ruivinho, né, pessoal? De barba, cabeludo. Olha, é bem verdade que as pessoas que ficavam na cadeia poderiam até ficar barbudas, mas para evitar infestações de piolhos também era comum que eles raspassem a cabeça. E também é verdade que no exército, Tiradentes era um militar, no exército normalmente eles tinham o cabelo muito curto e a barba feita. Então essa imagem ela não faz tanta justiça ao que possivelmente tenha acontecido. Normalmente a barba e o cabelo de Tiradentes são feitos dessa maneira justamente para aproximar a figura dele de Cristo, como se ele fosse uma espécie de mártir. E aí vale a pena destacar também assim, né? Toda vez que você vê um quadro do Tiradentes, aparece ali ele numa vestimenta branca, aqui uma mortalha branca, né? Olha que interessante a figura ali da cruz de Jesus ali do lado, né? E a figura de Cristo, como se Tiradentes fosse tão mártir quanto Jesus, só que Tiradentes foi mártir pelo país, né? Pela nossa nação, pela nação brasileira. E é claro, né? Todo mundo sabe que Tiradentes morreu, se morreu mesmo, morreu por um pedacinho de Minas Gerais, né? E não nem pela Minas inteira, né? E outra coisa que é interessante a gente destacar é que o corpo do Tiradentes não foi esquartejado dessa maneira, né, que a gente conhece, né? Ele não foi exposto assim,
né? Realmente ele foi esquartejado e as suas partes foram mandadas para diferentes lugares de Minas Gerais. Mas se você observar bem, a construção do corpo de Tiradentes nesse quadro leva a gente a ver um mapa do Brasil. Olha só, vem aqui, ó, se você pegar o contorno direto descendo aqui até o pé, que seria o Rio Grande do Sul, litoral brasileiro, sobe aqui, né? E vai até a cabeça dele. Lá a gente tem um mapa aproximado do Brasil. Tá? A ideia é ajudar a gente a construir a imagem desse herói, né? Era necessário usar a figura do Tiradentes para a gente ter um herói nacional, né? Um herói da pátria, no momento em que supostamente a gente estava carente de heróis. Beleza, pessoal? Então, olha só, a gente pegou um quadro que, mesmo não sendo muito honesto, não sendo muito verdadeiro, nos ajudou a fazer uma reflexão histórica, né? Nos ajudou a aprender um pouquinho de história e nos ajudou, inclusive, a fazer uma crítica ao próprio quadro. Então, isso aqui serve para a gente entender como que a escola de Zanalli analisava a história. Ela falava, olha, uma imagem dessa daqui pode servir tranquilamente de documentação histórica. E hoje, na história, a gente usa bastante a imagem como uma ferramenta para ilustrar determinadas perspectivas. Claro que nem sempre usa da melhor maneira possível. Sempre seria ideal ter uma legenda, né, explicando quem fez o quadro, em que ano, com que ideia, em que contexto, para que, contextualizado, a gente consiga tirar melhores informações de mais qualidade da imagem. Beleza? Bom, gente, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é só uma introduçãozinha. A gente pretende posteriormente colocar mais vídeos com mais conteúdo da nossa matéria, beleza? Você pode nos achar aí nesses canais, no nosso site ou no nosso canal no Facebook, beleza? Um abração para vocês. Tchau!